Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Timochoca, eu tenho 19 anos e sou estudante do Empatec, e hoje vou fazer mais um vídeo para o meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do período 1.2 para mim, eu sou da turma de 2025, então na verdade foi o segundo período do ano letivo de 2025. Eu estava querendo, na verdade, fazer esses vídeos detalhando o período, coisas diferentes que aconteceram nele, e também falando sobre um pouco dos cursos que teve, em todos os períodos que terminar. Então, eu já fiz o do primeiro período, que foi esse vídeo aqui. Eu falei mais ou menos que foi a primeira adaptação, os primeiros cursos que a gente teve, algumas experiências iniciais. E eu quero fazer isso para todos os outros períodos. Talvez fique um pouco repetitivo, porque eu vou estar sempre falando das disciplinas, fazendo considerações sobre os professores, sobre como é que o conteúdo foi abordado, mas eu acho que talvez seja interessante para eu manter como registro, pelo menos para mim, ou para algum aluno que queira saber como é que realmente é o período, especialmente alguma matéria específica. Então, vou fazer esses vídeos dos próximos períodos. Eu, na verdade, agora vou começar o período 2.1, ou seja, já é o 2026. Só que eu acabei procrastinando um pouco, não fazendo esses vídeos que eu tava querendo, dos períodos 1.2 e 1.3. Então agora eu vou fazer o do período 1.2 e daqui a alguns dias eu já vou postar o do período 1.3 também. Eu vou começar então com o primeiro diferencial que teve entre o primeiro e o segundo período para mim, entre o período 1.1 e o 1.2, e foi que no período 1.2 a gente teve muitas outras oportunidades e coisas para fazer. Porque como no primeiro período a gente ainda estava num período de adaptação, a gente não tinha algumas coisas que poderíamos fazer, como é o caso de projetos de extensão e iniciação científica. Então, o Empatec, se você for na aba deles de iniciação científica, você vai ver que a principal que os alunos participam é a iniciação do PICME, que é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado, que seleciona os alunos a partir de medalhas na UBMEP. E isso talvez preocupe algumas pessoas que estão se candidatando para o Empatec, justamente porque quem não entrou por Enem e não tem nenhuma medalha no BMEP não vai conseguir participar do principal programa de iniciação científica que os alunos do Empatec participam, que é o PICME. No entanto, os alunos que não têm medalhas no BMEP ou não quiserem fazer o PICME e tiverem interesse em algum outro tipo de iniciação científica, também podem ir atrás. Tem alguns alunos que estão fazendo pelo CBPF, alguns pela UFRJ, e tem como buscar também outro tipo de iniciação. Mas o principal que o Empatec tem no caso é o PICME, e nós começamos a participar, pelo menos eu, a nossa turma, no período 2025.2. Então, ocorreu a seleção, a gente se inscreveu no primeiro período e os resultados saíram no período 1.2 e a gente decidiu participar. A seleção entre os próprios alunos do Empatec é a partir do CR. Então, se você quer participar do PICME, eu recomendo que no primeiro período, que é o período 1.1, você tente manter uma nota boa, mais ou menos de 8 para cima, para conseguir ser selecionado para o PICME. Porque no PICME a gente consegue, além de receber uma bolsa de R$ 700, a gente estuda algumas outras coisas. Não é uma iniciação científica totalmente aplicada em alguns casos, na verdade, em alguns, ou talvez até na maioria, dos programas de iniciação científica do PICME são, na verdade, temas de estudo dirigidos, que são abreviados como TED, e a gente escolhe alguns temas que a gente vai estudar e vai ter um professor orientando esses estudos. No meu caso, por exemplo, eu escolhi o professor Vinícius Ramos, que eu falei que deu a aula de cálculo 1 pra gente no primeiro período. Eu falei que eu gostei muito da dinâmica dele, também fiquei interessada pela área de estudo dele e decidi me inscrever pro PICME dele, que no caso era de geometria e bilhares, que é uma das áreas de estudo dele, que ele é um geômetra, ele estuda geometria simplética, e eu fiquei muito interessada, então decidi participar. Embora eu não tenha conseguido absorver tudo, né, de geometria e bilhares e tal, a gente usou o livro do Serge Tabatnikov, não sei se é assim que pronuncia, e foi muito legal, foi uma experiência bacana, embora seja um assunto de doutorado e até de pesquisa. Foi um livro legal de ver, assim, ver como é que tá realmente essa matemática um pouco mais avançada pra gente, né? Não tinha nem visto o cálculo 2, então tava vendo o cálculo 2, então não tinha toda a bagagem necessária para aprender tudo. E agora, no terceiro período, por exemplo, teve outro PICME que vai mudando de assunto, né? Mas também, além dos temas de estudo dirigido, na verdade eu acho que são todos temas de estudo dirigido, mas alguns são mais aplicados. Tem uma amiga minha que falou que estava participando de um PICME de processamento de imagens aplicadas em medicina, então também é um negócio muito bacana para quem quer ir para dados e para uma área mais aplicada, por exemplo. Tem uma grande variedade de coisas que você pode fazer nas iniciações científicas, e isso inclui também nem só o PICME, e em outros lugares, como eu falei, instituições parceiras como a FRJ. Então,
Basicamente isso com relação à iniciação científica. Com relação a projetos de extensão, até o período 1.2, a gente não tinha participado de nenhum, e começaram a aparecer outros, né, outras oportunidades pra gente a partir do período 1.2. Dos que eu não participei, mas que eu acho muito interessante, principalmente porque são projetos que realmente são levados pro público fora, são projetos de extensão pensados realmente para contribuir para a sociedade, já que é de fato essa a proposta de um projeto de extensão, que foi o projeto Integrando, que é um projeto em que o aluno do Empatec, se inscreve para ser um tutor e disponibiliza seu tempo para que pessoas de fora se inscrevam no website do Integrando, que é esse aqui, e daí vão ter aulas, tirar dúvidas e outras coisas com relação a matemática, física, dados e computação. É um projeto bem legal, bem aberto e que qualquer um pode participar. Se você tem interesse, eu até sugiro que se inscreva, caso queira, por exemplo, ter uma aula com algum tutor dos alunos do Empatec. Também tem o Axioma, que já é um projeto um pouco mais fechado, mas que pega instituições, escolas parceiras e indica, por indicação de aluno ou por inscrição online também, os alunos vão pro Empatec de forma física, né, no físico, e tem aulas com alunos de forma realmente nas salas do Empatec. Então também é um projeto muito legal, acontece aos sábados, os alunos dão aulas, eu tô pensando em entrar agora nesse período 2.1, e é um projeto bem bacana também. Além disso, a gente também pode participar do projeto de elaboração de materiais para álgebra linear. A gente está elaborando esses materiais desde esse período 1.2. E tá sendo bem legal. Você faz em grupos ou até sozinho, se quiser, esse material de álgebra linear e conta mais ou menos como 2 horas por semana. Nas horas de extensão é bem bacana também, porque vai ser materiais para esse conteúdo que vão ser liberados no futuro para o público. E também tem o projeto de extensão do curso de chinês. Extensão justamente porque são aulas do curso de chinês abertas para pessoas de fora também, mas principalmente para os alunos do Empatec, porque eles querem que os alunos que estão interessados em fazer intercâmbio para a China aprendam chinês. E tanto é que nesse ano agora, de 2026, já começaram algumas inscrições para intercâmbio, para Beijing, para Beihang. Então já está acontecendo algumas coisas aí bem interessantes, que é realmente bom aprender o chinês, né? Nesse caso, que na verdade é mandarim. Chinês, mandarim. E basicamente são esses os principais projetos. Existem outros muitos projetos iniciando, alguns com relação a, acredito que programação. O Empatec no Instagram postou isso recentemente, que vai ter alguns cursos de programação que eles estão dando. Tem outros projetos também, como desenvolvimento de um sistema parecido com o LaTeX, só que um pouco mais adaptado ao usuário. Eu não sei, não lembro direito agora como é o nome, mas também tem o projeto Delta. Tem vários projetos que são bem interessantes de participar. São várias formas bem diversas que você pode ter contato com o público externo e contribuir para a sociedade de fato. Então, esses projetos de extensão são muito bacanas também. Agora, indo para o principal do vídeo, que no caso é o período 1.2, com relação às disciplinas, nós tivemos cálculo 2, introdução à probabilidade, programação 2, mecânica termodinâmica e construção de narrativas textuais. E falando de cada um agora, o cálculo 2 que a gente teve foi um pouco diferente do nosso cálculo 1. Obviamente, a gente está passando para as multivariáveis, então vai ser diferente. Só que foi diferente justamente porque em cálculo 1 a gente teve o professor Vinícius, né, que ele é um pesquisador do INPA, e também foi uma abordagem um pouco mais matemática, de ele sempre estar fazendo demonstrações, exigir muitas demonstrações, pegar mesmo esse rigor inicial que os alunos têm que ter, especialmente quando forem fazer análise, por exemplo. Foi muito interessante. E depois, para cálculo 2, a gente teve a professora Asla, que fez uma abordagem um pouco mais para a gente realmente entender a intuição e a geometria da coisa, ainda mais porque a gente está indo para as multivariáveis, então você visualizar, por exemplo, como é que as coisas acontecem no 2D ou no 3D é muito importante, principalmente para você entender de fato o que estão acontecendo e não só decorar fórmulas como a Teorema de Stokes e realmente entender o que está acontecendo nele. Eu acho que isso foi muito interessante da forma que a professora Asla abordou. Ela também sugeriu que a gente fizesse, sugeriu e orientou que a gente utilizasse o software SageMath, que é um pouco próximo de alguma linguagem de programação que eu não me recordo agora, mas que faz algumas plotagens desses campos vetoriais e até mesmo de algumas
de algumas relações entre as funções e tal. Eu não me lembro agora direito como é que foi exatamente tudo, mas teve até alguns alunos que criaram sites e programas para, por exemplo, interpretar o Teorema de Stokes, Teorema de Green, utilizando SageMath. Então, foi um negócio bem bacana mesmo, que em Cálculo 2 a gente teve essa abordagem mais intuitiva e até mesmo computacional, digamos assim. Foi bem interessante. Em Introdução à Probabilidade, a gente teve o professor Léo Bastos, esqueci de falar, em Cálculo 2 a gente utilizou o Apostol. E agora em Introdução à Probabilidade, a gente usou o livro do Leonardo Rolla. A gente utilizou um livro que é muito utilizado em mestrado também, justamente porque ele aborda alguns conteúdos um pouco mais avançados. Mas como era um curso de introdução à probabilidade, a gente foi mais ou menos até o capítulo 5 ou 6, justamente porque é um livro um pouco avançado. A gente também utilizou como o outro livro complementar ao segundo livro, o livro do Blitzstein Huang, eu acho que é Estatística Básica o nome, eu não me recordo completamente, aqui estão os dois livros. E são dois livros que se complementam muito bem, são muito bons os dois. O Blitzstein um pouco mais didático e com muitos exemplos. Ele trouxe também, por exemplo, a integração por Monte Carlo, né, trazendo várias coisas interessantes que o professor até comentou. E foi bem legal, a gente teve probabilidade normal mesmo, começando com um pouco de noções de combinatória, conceitos básicos como espaço de probabilidade, depois avançando um pouco para variáveis aleatórias, distribuições, até chegar no teorema central do limite, lei dos grandes números. Depois disso, a gente também teve mecânica e termodinâmica. A gente teve separado, né? Em teoria eram para ser dois cursos separados, Física 1 e Física 2, né? Mecânica e termodinâmica. Só que nesse caso a gente teve mecânica antes da V1 e termodinâmica entre a V1 e a V2. A gente teve dois professores diferentes também para cada um desses períodos. O primeiro foi o professor Paulo Maia, o segundo o Luca Moricone. São dois professores excelentes também, e que nem eu sempre digo, os professores em Empatec, eles são muito bons na área deles e eu acredito que isso ajuda bastante. E eu gostei muito também do jeito que eles abordaram. E se você souber um pouco de física básica, que é do ensino médio, e ler os dois livros, né, que a gente usou, que é o do Moisés, a gente usou o volume 1 e o volume 2, como geralmente acontece, né, nas universidades do Brasil, a gente utiliza bastante o Moisés, que é uma referência brasileira e que é um livro muito bom, né, para ser de referência para Física 1 e Física 2. Então, lendo esses dois livros e tendo um pouco de noção de física, é um curso tranquilo também de fazer, mecânica e termodinâmica. A gente também teve Prog 2, a gente, em programação 1, no período 1.1, a gente teve bastante aplicação no sentido de resolver problemas e focar muito mais em entender como é que as coisas em programação funcionam, entender como a gente consegue resolver problemas utilizando a programação, trabalhar com objetos básicos como desde as variáveis mais simples, como bool, float, etc., até listas e dicionários, estruturas mesmo da própria programação em Python, focando muito em Python, os dois cursos de programação, principalmente porque eles focam bastante nas ideias, né? E em Prog 2 a gente já teve um pouco mais de conteúdo de prog mesmo, a gente teve um pouco de complexidade, programação orientada a objetos, programação funcional, e daí entrou um pouquinho de filas, árvores e grafos, e depois disso a gente entrou também em um pouco de computação numérica, eu acho que é o nome, métodos numéricos, né? A gente primeiro entendeu um pouco de SciPy, NumPy, erros e floating points, e também alguns métodos como interpolação, integração, que foram bem legais também de aprender. Tanto é que uma coisa muito interessante de Prog 2 foi que no final do curso, que foi da V2, o professor, ele fez a gente dividir a turma em 8 grupos de 10 pessoas, mais ou menos, e todo esse grupo de 10 pessoas, que é um grupo grande, teria que criar uma biblioteca utilizando Python mesmo e através do GitHub e administrando como é que isso funciona, de você commitar, conseguir fazer com que não dê conflito, né, fazer o merge certinho. São coisas que todo programador tem que saber fazer, todo não, né, mas que na indústria, se você trabalha bastante no coletivo, é interessante você saber utilizar GitHub e outras ferramentas para trabalhar em conjunto nesse tipo de programação. Então foi uma atividade bem interessante, que acrescenta bastante, e que a gente fez uma biblioteca numérica que, tipo, tá aqui utilizando um pouco de
NumPy, não podia usar SciPy, obviamente, mas que foi bem bacana de fazer mesmo. A gente vê um pouco mais como é que funciona de fato as bibliotecas, sempre tendo apoio também dos nossos colegas que sabem um pouco mais de prog do que a gente, né? E foi muito legal também fazer toda a biblioteca e toda essa nova abordagem que o professor fez com a gente prog 2. E por fim, teve a construção de narrativas textuais, que sempre é uma coisa um pouco mais diferente, né? Porque os alunos até estranham um pouco, porque a gente tá sempre nessa coisa de exatas e tal, e vinha um negócio assim de humanas, linguística. É um pouco diferente, e a professora é muito boa. De novo, a gente, em construção de narrativas textuais, assim como em habilidades linguísticas no período 1.1, no período 1.2 a gente teve a professora Silene Rodrigues. Ela é uma professora excelente, eu acho muito legal a forma como ela tenta incentivar os alunos e fazer as coisas. Eu gosto muito das ideias que ela tem. E nesse caso a gente teve em construção de narrativas textuais, primeiro um foco maior em escrever e realmente produzir textos. E a V1 foi uma simulação da ONU que a gente teve que dividir a turma em vários grupos de 3, e esses grupos de 3 em 4 grupos maiores, em que cada grupo de 3 ia representar um país, e cada grupo maior ia discutir entre os países, né, algum assunto importante. Não consegui explicar muito bem, mas foi basicamente uma simulação da ONU, muito, muito legal. O meu trio representou a Síria, e a gente falou sobre a taxação dos Estados Unidos, principalmente, que foi muito bacana. A gente também teve que escrever a DPO, teve que escrever discurso, foi bastante legal pra gente aprender tanto a escrever quanto a falar e discutir, que é muito importante, tá? A mobilidade é muito importante. E depois disso, a partir da V2, a gente já tava falando um pouco antes da V1, mas entre a V1 e a V2 a gente focou bastante em escrever artigo científico. Então ela começou a mostrar mais ou menos a estrutura de um abstract, depois falou como é que um artigo científico é construído, estruturado, e isso foi muito legal. E no final, na V2, a gente teve o Festival de Ciência, que foi muito bacana também. A gente teve que submeter um resumo expandido do assunto que a gente ia tratar e fazer uma apresentação de uns 10 minutos falando sobre esse assunto que a gente escolheu. A gente fez em duplas, trios mais ou menos, e daí ficou meio que a escolha. E foi muito legal também o Festival de Ciência. Lembrando que esses dois eventos que aconteceram, tanto a simulação da ONU quanto o Festival de Ciência para a V1 e a V2, foram principalmente organizados pelos alunos. Ela tem muita essa filosofia de querer deixar os alunos um pouco mais independentes, desenvolver a autonomia dos alunos. Então a gente sempre teve um grupo, né, de alunos que organizou tanto a simulação da ONU quanto a Festival de Ciência. Eu não estive por dentro, eu não quis organizar, mas muita coragem e muita proatividade de quem quis. Acredito que isso deve ter ajudado bastante a eles. E foi bem legal o Festival de Ciência. Eu gostei muito de ter essa primeira experiência de escrever algo semelhante a um artigo. Obviamente, a gente está um pouco longe em questão de experiência, pelo menos, de conseguir escrever um artigo científico de alta qualidade, mas a gente conseguiu ter essa primeira experiência, que é muito boa, e também de desenvolver um pouco essa questão da fala, tanto na simulação da ONU, quanto na questão do Festival de Ciência, que a gente fez a apresentação dos assuntos que a gente gosta, né? No caso, eu e o meu namorado, a gente fez junto, a gente foi uma dupla, e apresentamos o teorema da função inversa e da função implícita, que são assuntos da matemática em que nós dois estamos interessados, e apresentamos. Mas também teve muitos outros grupos que fizeram coisas muito interessantes. Teve até um grupo que falou sobre semântica, que é um pouco usual, porque o pessoal geralmente não gosta muito dessa coisa de português, assim, o pessoal gosta mais de falar sobre dados e essas coisas, mas foi bem bacana, foi um evento bacana também. Então, aqui, colocando mais ou menos a rota, né, que cada disciplina teve, o meu desempenho, brevemente, e, portanto, aqui, além do meu desempenho no período, como é que ficou depois de tudo isso. E eu acredito que é isso, não tenho muito mais coisa pra falar, os calouros estão chegando agora, vai ser muito legal conhecer todos vocês, já estamos conhecendo, na verdade, né, nos grupos de WhatsApp, todos muito animados, e os grupos estão bem movimentados, o que é bom, né, vários eventos sendo marcados pra entrosar mesmo. Então tá sendo bem bacana. E eu acredito que foi isso.
O período 1.2 também foi bem legal. Foi um pouco mais diferente mesmo. Teve a simulação da ONU, Festival de Ciência, a gente construiu uma biblioteca em Prog 2. Teve esse negócio do SageMath, de aprender a visualizar de forma computacional esses fenômenos do cálculo 2, quando a gente vai um pouco para as multivariáveis. Então foi tudo muito bacana, e especialmente o que eu falei no início do negócio, do vídeo, que foi a iniciação científica, que foi muito interessante, acrescentou bastante coisa pra mim com geometria biliares, e também os projetos de extensão, dos quais os que eu participei foram o de álgebra linear e o curso de chinês. Aliás, estou muito animada para quando chegar a minha vez de fazer intercâmbio. Espero que eu consiga ser selecionada, mas eu realmente estou querendo fazer intercâmbio ou para a China ou para a França, da França, né, da École Polytechnique não está confirmado ainda. Falaram que o Empatec ainda está conversando com eles, e só o do chinês, que é de Beijing, de Beihang, que estão confirmados. Mas eu espero que quando chegar a minha vez, talvez tenha a França aí, e eu consiga ir para um desses dois países no intercâmbio. Vai ser bem legal se eu conseguir. Então, é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Em breve eu vou postar o vídeo do período 1.3, falando nos meus comentários, e um comentário geral sobre como é que foi todo esse período do ano de 2025. Muito obrigada por assistirem até aqui e tenham um ótimo dia.